A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Eu sei que muita gente faltou hoje, por conta de ter muita gente doente na igreja, gripes fortíssimas. Alguns disseram que testaram positivo Covid, ou estão com suspeita de Covid. E graças a Deus, apesar de ser o tenebroso Covid, graças a Deus virou uma gripe. Eu até hoje, o pastor começou a sentir mal, e Isaac não está em casa, que está prestando provas aí. E aí eu mandei mensagem para ele, falei: filho, tem Covid ou não tem, né? Porque se falam tanta coisa. Ele falou: lógico que tem, mãe, ainda tem Covid, mas claro que não é daquela mesma forma. Aí medicou para que evitasse alguma coisa, e que os irmãos estejam orando e se cuidando, né? Então, gripe derruba a gente, deixa a gente debilitado. Então, tem bastante gente que está em casa, que mandaram mensagens por causa disso. Mas nós estamos aqui, alguns estão assistindo pela televisão, aí pelo YouTube, e nós estamos aqui para poder adorar ao Senhor. Eu queria que você fechasse os olhos, para que nós pudéssemos orar e pedir ao Senhor que venha falar ao nosso coração. Pai, nós te damos graças por estarmos aqui na tua casa. Te louvamos porque isso é privilégio. Te louvamos pela liberdade de professarmos a nossa fé. Obrigada pela liberdade de adorar ao Senhor, declarar a nossa dependência, rendição ao Senhor. Obrigado porque podemos falar em alta voz em quem cremos, e isso com certeza é privilégio. Pedimos agora, Deus, que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento de meditação da palavra, que ela possa cair em boa terra, e que ela não seja somente uma teoria, mas se torne uma prática de vida em nossas vidas, que ela saia da letra para as ações, e que nós possamos assim sermos edificados e aprovados diante do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Não era minha intenção pregar essa semana, mas como eu já disse para os irmãos, todas as vezes que eu cito uma pequena coisa para o pastor, ele fala: você que vai pregar a próxima mensagem. Mas quando Deus fala comigo rapidamente assim, eu geralmente falo: Senhor, tá bom, eu falo porque o Senhor me deu tudo pronto, não tem nem motivo para eu falar que eu tenho que fazer isso ou aquilo. E no domingo, quando ele estava pregando, e domingo quem estava aqui, foi um culto muito gostoso, tanto no louvor quanto na palavra. E se você não conseguiu se envolver da maneira que o Espírito Santo estava dirigindo todas as coisas, precisa prestar atenção para ver se tem alguma coisa aí que está desligada a chave, e aí o termômetro não está conseguindo aí funcionar. Mas Deus agiu de uma forma especial. E é interessante que, para nós que temos essa missão de ensinar e de falar, a nossa mente começa a ficar naturalmente, é uma palavra que vocês não vão saber muito, mas homilética. Qualquer palavra vira um esboço de pregação às vezes. Mas nem sempre é só um esboço que a gente precisa. Às vezes é uma palavra que Deus fala e faz uma ministração, uma direção direta. E aí nós cremos que tudo aquilo que nós tomamos, aprendemos, e serve para nós, serve para todos os outros. E o pastor, no meio da ministração, falou sobre a muralha de Jericó. Somente citou, ele nem falou muita coisa. Mas quando ele falou muralha, o Espírito Santo falou exatamente para mim: a muralha tem que cair. E aí eu, normalmente, aprendi a pegar o celular, peguei o celular, e o Espírito Santo começou a falar, e eu fiz o esboço da mensagem em 5 minutos. E aí eu falei assim para ele, né? Não devia ter falado, né, Bruno? Mas eu falei para ele, falei: nossa, amor, lembra que você falou? Ainda fiquei assim, você falou na mensagem a palavra muralha? Aí ele falou: não, eu citei. Eu falei: pois é. Ele falou: ai, que bênção, quinta-feira você vai falar sobre isso então. E eu falei: então, ok, eu falo. E eu quero
falar aos irmãos, desafiar aos irmãos, a mesma coisa que Deus tem ministrado ao meu coração. Quando nós falamos de muralha, e falar que muralha precisa cair, principalmente porque, é lógico, falando de muralha, a primeira coisa que a gente lembra é a muralha de Jericó, e é esse texto que nós vamos ler. Mas todas as vezes que fala assim, por que a muralha teve que cair? Né? A de Jericó, ou as muralhas da nossa vida precisam cair. A muralha de Jericó, ela precisava cair porque era uma promessa de Deus de conquistar aquela terra. A muralha tinha que cair porque era uma ordem do Senhor, para que eles fizessem tudo aquilo que Ele orientou, e depois ela iria cair. E a muralha era necessário que ela caísse para que houvesse um avanço. Então nós vemos que, se o que nós precisamos conquistar está atrás da muralha, que está nos impedindo desse avanço, dessa conquista, então não tem outra forma, se não for ela cair. Aí você fala, mas todas nós temos muralhas na nossa vida? Sim. Todos nós temos muralhas em algum momento da nossa vida. Não podemos dizer que todos nós temos muralhas iguais. E nem podemos dizer que elas são do mesmo tamanho. E nem podemos dizer que estamos enfrentando essas muralhas ao mesmo tempo. Mas elas existem. E também não podemos julgar que, se a minha muralha tem 2 metros, ela é mais forte ou mais fraca que a do Bruno, que é de 4 metros. Porque cada um sabe aonde toca, cada um sabe a sua dor, cada um sabe a sua dificuldade, o seu obstáculo. Então não adianta, nós temos a mania de julgar a dor ou os problemas dos outros. Então, às vezes, alguém está passando por uma determinada situação, e nós falamos assim, pelo amor de Deus, sofrer por causa disso? Como que a gente pode dizer isso se nós não sabemos o limite de dor daquela pessoa? Como que nós podemos julgar que aquela pessoa está exagerando ou não, se nós não sabemos, às vezes, a personalidade ou o histórico daquela pessoa? Às vezes a muralha é até pequena, e a pessoa está com dificuldade dessa muralha, não pela altura, mas por tantas outras que ela já vem enfrentando. Então, por conta disso, não podemos medir e nem julgar a muralha de ninguém, mas nós podemos com certeza dizer que todos nós, em algum momento da nossa jornada, nós enfrentamos muralhas, e essas muralhas precisam cair, porque senão elas nos impedem de avançar, elas nos impedem de viver as promessas de Deus, elas nos impedem de viver o melhor de Deus para a nossa vida nessa terra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e nós não vamos ler todo o texto, mas vamos ler somente alguns, sobre o relato dessa história da muralha de Jericó, que está lá em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Se relata sobre essa queda da muralha, do versículo 1 ao versículo 20. E depois, se você não conhece com detalhes a história, você pode e deve sempre orar. Inclusive, uma dica. Normalmente, quando nós ouvimos pregações, não há possibilidade, às vezes, do pregador falar ou ler todo o texto e contexto das histórias. E eu aprendi, todas as vezes que eu escuto uma história que eu não conheço, depois eu quero ir lá ver, para ver o contexto daquela história, porque às vezes, por mais que você possa ter lido a Bíblia toda, tem histórias que parece que passam, né? Fala, nossa, nem lembrava dessa história, tem essa história. E aí é interessante quando você pega e vai ler, porque daí você começa a meditar melhor na mensagem, compreender melhor. A mensagem que nós pregamos aqui na quinta, ela não deve ser digerida na quinta e acabou. Não, ela tem que ser digerida em todos os dias, conforme Deus vai aplicando e clareando o seu entendimento sobre aquilo que foi falado. Então, não pensa em comer, digerir e acabou. Qual é a próxima palavra? Não. Tente ragar, como o pastor já pregou aqui, mastigar, digerir e fazer com que essa
palavra possa extrair todos os nutrientes, todas as vitaminas, todas as proteínas que ela tem para fazer bem ao seu corpo espiritual e ao meu corpo espiritual. Amém? E a primeira muralha que eu já quero dizer para você, em nome de Jesus, que caia por terra agora, é a muralha do seu cansaço. É visível o cansaço de vocês. Então, que em nome de Jesus, a muralha do cansaço seja derrubada agora, para que você não seja impedido de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Josué 6:1 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. E assim, depois começa a relatar como Josué repassou isso ao povo, a ordem que Deus deu. Aí nós vemos aqui, no versículo 20, diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Nós vemos sobre essa história que todo mundo geralmente conhece, as nossas crianças conhecem, cantam. Então não é uma história de novidade para ninguém, mas é uma história que traz profundos ensinamentos. E é tão interessante que tem algumas palavras que nós estamos tão acostumadas a ouvir, que a gente já é tendencioso a falar: isso é isso, isso, isso. Nem coloca em prática, nem confronta mais a gente. É igual falar o Salmo 23. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, e aí a gente para de colocar a profundidade nessa palavra, porque ela já está tão acostumada, eu já ouvi tantas vezes, eu já sei qual a história, e às vezes não colocamos ela de confronto ao nosso coração, para que ela possa extrair de nós reações, aprendizado e amadurecimento. Então essa é uma palavra que todos nós já estamos carecas de conhecer, mas precisamos sempre voltar e meditar nela. O que é isso? É chuva? É limpeza da rua. É a mulher ali que está, a nossa vizinha. Eu falei: bom, avião não pode ser tão baixo, né? Daí eu já ia ficar preocupada, mas amém. Nós vemos aqui que para Jericó era uma cidade totalmente murada, cercada, fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Mas havia uma promessa de Deus ao povo de Israel que eles iriam entrar nessa terra. Mas para poder entrar naquele lugar, não haveria outra forma se não fosse derrubando a muralha. E até mesmo, não só ocupar a terra. Deus ordenou que se eliminasse tudo, porque aquele povo, se o povo de Israel invadisse a terra e permanecesse aqueles que estavam lá, iria contaminar o povo, porque eles tinham hábitos, costumes, pecados, coisas que precisariam ser destruídas. Mas Deus prometeu aquela terra. Mas para passar e tomar posse daquela terra, era necessário que aquela muralha caísse. Agora você imagina você fazendo parte desse povo. Deus fala assim: olha, sabe aquela cidade de Jericó, totalmente murada, totalmente fortificada? Vocês vão tomar posse dela. Ok. Então, Senhor, o que nós temos que fazer? Quais são os tanques de guerra? Como nós iríamos quebrar aquelas pedras? Quais são os armamentos que nós vamos usar? E as pessoas começam a pensar.
Mas aí Deus vem com as suas estratégias improváveis. Deus já mandou alguma vez você fazer uma coisa esquisita? Já mandou? Que você fala assim, nossa, isso aqui não faz o menor sentido. Mas depois você fala assim, Deus, o Senhor estava usando desse negócio esquisito, o Senhor tinha um propósito nisso e eu nem imaginei. Agora imagina você sabendo que era uma cidade fortificada, totalmente murada, e aí Deus faz a seguinte orientação: olha como vocês vão derrubar essa muralha. Os sacerdotes vão à frente trocando trombetas. Durante 6 dias, vocês vão lá e dão uma volta na cidade. E depois voltam para o acampamento. E aí depois chega no segundo dia, dá uma volta novamente, tocando as trombetas. Tem os soldados na frente, a Arca da Aliança. Vai lá, faz todo o trajeto, ok. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sétimo, vocês não vão dar uma única volta, vocês vão dar 7 voltas. E na 7ª volta, quando os sacerdotes tocarem a trombeta de uma forma longa, que deve ser uma nota diferente do que eles iam tocar, todo o povo grita, mas grita na sua maior força, que as muralhas vão cair. O que você faria se Deus falasse para você? A muralha real, porque nós estamos falando de muralhas que podem ser outras coisas do que essa concreta, mas nós estamos falando de muralha real. Para vocês terem noção, há uma controvérsia, mas não dá tanta diferença do tamanho da muralha. Mas ela gira mais ou menos em torno de 6 metros de largura, 9 a 10 metros de altura, a ponto de ter casa construída, que era a casa de Raabe, em cima da muralha. Então não era um murinho, que foi criado torto, que daí colocar a mão, não era um drywall, não era isso, era uma muralha de pedras resistentes. Agora imagina, 6 metros de largura, 9 a quase 10 metros de altura, no grito. Como você reagiria se Deus falasse para você? Daí grita o mais alto que for, e você vai falar assim, e eu vou falar, nossa, já gritei numa taça, ela não quebrou, que dirá um muro cair. E é na verdade a respeito disso que nós precisamos entender, que Deus sabia que o povo poderia achar estranho Ele fazer uma proposta tão improvável ou estranha a eles. Mas na verdade, não era sobre o que eles iriam fazer, mas era o que Deus já tinha preparado para fazer, mediante a reação daquele povo. Josué foi um homem levantado por Deus, que recebeu a estratégia para vencer aquela barreira, e a estratégia era simples, não fazia muito sentido: derrubar uma muralha na trombeta e no grito. Quantas vezes Deus mandou nós fazermos coisas esquisitas? Lá em casa a gente teve um monte de coisa que Deus mandou a gente fazer esquisita nesses 30 anos de ministério. Mas aí entenda, todas as vezes que Deus nos propõe alguma coisa, Ele não nos obriga. É uma decisão nossa, querer obedecer ou não, por mais estranho que seja a direção. Então, em primeiro lugar, você precisa saber se você tem um relacionamento com Deus suficiente para ouvir que é Ele que está falando. Porque como você vai obedecer se você não reconhece nem a voz de Deus? Aquele que está falando para você, faça isso. Então, para que você possa derrubar uma muralha no grito e na trombeta, primeiro você precisa ter certeza se Deus é quem está dando essa direção. Agora, uma coisa é certa: se Ele deu essa direção, pode todo mundo chamar você de doido, que não tem problema, vai acontecer. Com certeza foi essa a reação lá de Naamã. Mergulha 7 vezes, ele ficou com raiva na hora. Poxa, eu vim até aqui para mergulhar 7 vezes, a pessoa nem me tocou. Se fosse para isso, ia lá nas águas que tem perto onde eu moro, que são muito mais bonitas, muito mais limpas.
E aí um dos seus servos, uma das pessoas que estão ao redor, fala: "Oh, meu senhor, já que veio até aqui, e o profeta, e se você acredita que ele é profeta, né? Precisa acreditar, que custa você fazer isso?" Vamos lá. Mesmo não entendendo, ele obedeceu. E creio que muitas vezes é assim. Deus fala conosco e você não entende. Mas Ele não pediu para você entender. Ele pediu para você obedecer. Não é para entender, é para fazer o que Deus manda e pronto. Muitas vezes, algumas coisas nós deixamos de conquistar. Algumas muralhas são impedidas de cair, porque nós queremos entender, passo a passo, se possível desenhado, aquilo que Deus mandou fazer. Se fosse para desenhar, ou para dar passo a passo, nós não precisaríamos pedir. Ele mesmo desenharia, Ele mesmo já colocaria. Mas se Ele fala, faça isso, e você crê que é Ele quem falou, só obedeça. Fala: Senhor, eu só estou obedecendo. O Senhor disse que era assim. Imagine qual era a probabilidade do discípulo achar uma moeda na boca do peixe. Se ele não tivesse ido lá e obedecido, ele não teria pego a moeda que já estava na boca do peixe para pagar os impostos. E às vezes nós ficamos com receio de tomar reações, porque é estranho a atitude que eu vou tomar, porque é esquisito, porque todo mundo vai pensar que eu estou louca se eu fizer alguma coisa assim. E sabe qual é o pior? Que às vezes Deus nos manda fazer coisas que ninguém nem viu, e a gente já fica com vergonha de quem? Deus nem falou nada para ninguém, só falou para você. E você ainda fica com receio. Mas vai parecer que eu sou louca. Para quem? Para Deus mesmo. E Ele sabe, porque Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. E se nós aprendemos que Deus é muito mais do que essa maneira da gente conduzir as coisas, nós iríamos com certeza aceitar todas as loucuras que Ele nos manda fazer. Porque é impossível na mente humana entender os pensamentos de Deus, mas é tão gostoso. Nós sabemos que podemos confiar, porque tudo que Ele nos manda fazer, dentro da sua vontade, é boa, perfeito, agradável, e é sempre para o nosso bem. Então nós precisamos entender que quando Deus nos manda fazer coisas que muitas vezes não faz o menor sentido, para que haja um segredo, para que isso aconteça, para que a conquista venha, para que a vitória venha, tem algumas coisas que nós precisamos fazer. A primeira delas, com certeza, é a obediência. O pastor falou sobre obediência. Eu creio que uma das palavras-chave para a vida do cristão, do servo de Deus, é a obediência. Sem obedecer a Deus, nós não o conhecemos, nós não experimentamos nada, nós não fazemos nada, nós não saímos do lugar, nada acontece na nossa vida. Porque se nós não obedecemos o que Ele nos manda fazer, o que nós fazemos? Aquilo que queremos, e nem sempre aquilo que queremos é o que Ele quer que a gente faça. Então, obediência é ponto principal na vida do cristão. Eu não gosto de obedecer ninguém não, então nem entra nessa. Segue sua vida, faça do jeito que você quiser, porque para você viver bem, para você viver as promessas, para você alcançar vitórias, para você ir para um nível mais alto, voar o mais alto possível, diante do Senhor você precisa obedecer. E sabe por quê? Que muitas vezes nós não saímos do lugar? Sabe por que muitas vezes as nossas muralhas permanecem intactas por tanto tempo e a gente não consegue ultrapassá-las? Porque nós não queremos obedecer à voz de Deus. Obediência é necessário. Obedecer é ter fé no poder e nas formas improváveis de Deus agir. A Bíblia diz: quem pode aconselhar o nosso Deus? Quem pode entender os seus pensamentos?
Então, quem somos nós para questionar a Deus? Mas Deus, por que isso? Para que isso? Ou nós confiamos que Ele é Deus suficiente, que tem controle de todas as coisas em suas mãos? Ou então nós vamos ficar questionando e não obedecendo. Deuteronômio 5:33 diz assim: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Olha o que fala no começo do versículo. Para que você possa viver e ser bem sucedido, é necessário que você ande em todo o caminho que manda o Senhor. Então isso significa que você precisa crer na sua direção e você precisa obedecer. Se você não obedecer, você não tem vida em abundância. Se você não obedecer, com certeza os seus dias podem ser remidos nessa terra, e as suas muralhas e as minhas muralhas vão permanecer intactas, e nós jamais iremos conquistar aquilo que está atrás delas. Outra coisa que nós precisamos para derrubar qualquer muralha da nossa vida é união. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo egoísta. Ema, cada um com seus problemas. Um mundo que é tudo para mim, primeiro para mim. Eu sou, eu tenho, eu quero, eu faço. Mas Deus nunca trabalhou com o singular. Deus é um Deus plural. Tudo que Ele faz para que até a bênção que Ele dá para mim. Deus me deu uma roupa, vamos colocar. Nossa, mas o que tem a ver? O que os outros vão ser abençoados com a minha roupa? Eu que ganhei a roupa. Deus abençoa, sabe como? Com a minha alegria. Às vezes eu poderia estar triste, porque não tinha determinada coisa e Deus deu a mim. E qual é a forma de vocês usufruírem dessa roupa que eu ganhei? A minha alegria, a minha paz, o meu descanso, um suprimento, um testemunho. Então, Deus é um Deus plural. Todas as coisas que Ele faz nunca é o final da bênção. Até mesmo se eu ganho uma roupa, eu tenho o privilégio de pegar outra e também doar, ou até dividir. Então, quando Deus fala para nós qualquer coisa, nunca a bênção é só para nós. Sempre é para aqueles que estão também ao nosso redor e que passam pelo nosso caminho. Mas é interessante como hoje nós queremos, apesar de saber que Deus é um Deus plural, um Deus que nos abençoa, abençoando todos que estão ao nosso redor, nós insistimos em querer andar sozinhos. Nós insistimos em querer resolver as nossas questões sozinhos. Nós insistimos em querer derrubar as nossas muralhas sozinhos. E Deus nunca nos pediu para fazer nada só. Começando que nós precisamos dEle. Precisamos do Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as pessoas, todos nós não somos autossuficientes para acharmos que sabemos tudo, que podemos tudo. Não preciso de ninguém. Não peço nada, não me peçam nada. Eu vivo a minha vida. Deus não nos fez para sermos uma ilha. Deus não nos fez para sermos solitários. Deus trabalha com um grupo. A Bíblia diz que onde há união, Deus ordena a bênção. Salmos diz isso. Onde há união, Deus ordena bênção. Deus deu uma promessa, não foi para Josué, foi para todo aquele povo. Então eles unidos em fazer e em obedecer, eles teriam a conquista, o avanço, a promessa cumprida. E é interessante, eu fico imaginando, eu não sei se vocês leem a Bíblia assim, porque a gente fica imaginando como acontece. Você imagina aquela multidão de gente. E a Bíblia diz que era para eles darem a volta em silêncio. Caraca, às vezes a gente não consegue fazer a igreja ficar em silêncio. Como que a gente faz fazer aquela multidão de gente marchando ali?
em volta, em silêncio. Como que conseguiram fazer aquela mulherada ficar quieta? Como que conseguiram fazer? Em silêncio. E todos obedeceram. Mas quando nós entendemos que na nossa união, no nosso ajuntamento, na nossa aliança, nós conseguimos coisas mais fortes, mais longas e mais adiante, nós nos submetemos ao silêncio e simplesmente obedecer. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, que as nossas muralhas, para serem derrubadas, mesmo que sejam nossas, nós precisamos aprender a pedir socorro, a pedir ajuda, a fazer alianças. Nós precisamos. Inclusive, uma das muralhas que podem ser, que faça eu e você andar sozinho, e que precisa ser quebrada, só qual é a muralha de quem gosta de andar sozinho? Orgulho. Não preciso de ninguém, eu resolvo os meus problemas. Imagina que eu vou contar para os outros aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou passando, de forma alguma. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Qual a imagem que as pessoas vão ter a meu respeito, se eu disser que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu vou assumir isso ou aquilo, que eu vou assumir uma fraqueza que eu tenho? Imagina. Eu tenho uma reputação, eu tenho uma imagem a zelar, eu tenho uma muralha para permanecer em pé. Quando nós queremos avançar, ir mais longe, fortalecidos e com cobertura, nós precisamos de união a outras pessoas que com certeza estão dispostas a nos ajudar. Você talvez vai falar assim: ah, não, hoje não está dando para confiar em ninguém. Não existe mais ninguém que a gente possa confiar. Isso é uma palavra do inferno. Pode até ser que tem muita gente que a gente não possa confiar, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. E se nós pedimos: Senhor, nos una aqueles que vão nos levar para os propósitos do Senhor, Ele vai colocar ao seu redor pessoas que vão te levar adiante. Assim como Ele pode usar a mim e a você, para nos unirmos a alguém que precisa derrubar algumas muralhas das suas vidas, e que nós iremos com apoio, para que essa pessoa avance, para que essa pessoa conquiste, para que essa pessoa amadureça, para que essa pessoa vá mais longe. Então nós precisamos de obediência, nós precisamos de união, mas também nós precisamos de algo que é mais difícil do que a obediência e mais difícil do que pedir ajuda, ou de nos unirmos para um prol de algum propósito. É a persistência, a perseverança. Aprendemos a ter as coisas tudo de imediato. Nós começamos a nos empolgar. Eu não sei você, quando você recebe uma palavra de Deus, ou quando você lê uma palavra, porque isso é palavra profética também, e aí você fala: isso é para mim. E aí você se enche de ânimo, se enche de força e acredita naquela palavra. Mas aí vem a primeira volta que você tem que fazer e voltar para o acampamento. Nada aconteceu. Aí vem a segunda volta e você tem que voltar para o acampamento, e nada aconteceu. Chega na terceira volta, você já começa: vixe, será que eu vou ficar que nem louco andando em volta dessa muralha e não vai acontecer nada? Vou e volto para casa, vou e volto para casa. Eu acho que eu sou meio doido, eu acho que eu me iludi, eu acho que eu me empolguei, talvez não foi essa a direção que Deus me deu. Mas ainda você está na terceira volta, ainda eu estou na terceira volta, e aí precisa de mais 4, 5, 6. Aí a hora que você acha que fala assim: não, agora na sexta vai, né? Aí vem a sétima. Tá bom, é a sétima, número da perfeição. Deu a volta, vai acontecer. Não, 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 7 vezes. Ah, não, tá de brincadeira. E quantas vezes o pior do que nós desistimos é nós desistimos quando a gente está quase colocando a mão na nossa vitória.
Quantas vezes nós ficamos pelo meio do caminho, por não persistir, e estava logo ali. E todas as vezes que nós desistimos, nós voltamos para o final da fila, e teremos que dar mais 6 voltas, e depois mais 7 voltas, para conquistar tudo de novo. É interessante como a gente questiona facilmente as coisas, e eu fiquei pensando, gente, olha a loucura de Deus. Primeiro derrubar uma muralha com trombeta e grito, depois manda os caras 6 dias fazerem isso, já foi cansativo. Aí no último dia, que é o 7º, manda 7 vezes, e na 7ª, gritar o mais forte que pode. Eu já estava muito cansada. Olha que loucura! Mas por que aquelas pessoas gritaram? Sabe por quê? Porque quando nós estamos com muita vontade de avançar, de conquistar, de fazer cumprir as promessas que Deus propôs a nós, nós tiramos a força, o grito da onde eu nem sei, mas a gente grita. É igual, meu filho, você pular num terreno vazio e achar que pode ir caminhando, de repente aparece um cachorro. Qual o cachorro mais bravo aí? Rottweiler, sei lá, esses cachorros aí. O cachorro vem correndo. Fala se você não corre. Mas você vira maratonista. Peso leve, você corre, tira força não sei de onde. Por quê? Porque o medo vai fazer você correr. Mas também o desejo de vencer deveria nos fazer correr na mesma velocidade. Deveria nos fazer gritar na mesma velocidade. Porque esse grito que Deus manda com que eles fizessem, era um grito de avanço, de coragem, um grito de obediência, um grito de fé, um grito de posse. Mas nós não fazemos isso. Todas as coisas nós começamos com timidez, com dúvida, e a palavra diz que Deus não nos deu espírito de covardia nem de medo. Persistir é não desistir, por pior que seja as circunstâncias. A ordem pode até ser estranha, você pode até estar cansado, mas continue obedecendo, continua pedindo ajuda, continua persistindo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vocês acham que a muralha caiu por causa do grito e da trombeta? É óbvio que não. É claro que não foi. Foi o poder de Deus, através da obediência daquele povo, em tudo que foi ordenado com que eles fizessem. Foi o poder sobrenatural de Deus sobre a obediência daquele povo. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual é a muralha na sua vida que tem impedido você de avançar? Eu não quero saber a metragem dela. Eu não quero saber quanto tempo ela está aí te impedindo. Mas eu quero fazer com que você saiba, porque eu não preciso saber. Você precisa identificar quais são as muralhas que te impedem de avançar. A muralha é medo? Vergonha? Orgulho? Preguiça? Qual é? Timidez? Qual é a muralha que você precisa derrubar para avançar? Provavelmente você não tem uma muralha real de 6 metros de largura e 9, 10 de altura. Mas com certeza tem coisas que você não conquistou na sua vida toda, porque você insiste em deixar que esse impedimento continue. Você tenta até vir por um caminho mais longo,
Mas a hora que você percebe que dá a volta, a muralha era cercada por toda a cidade. Não era só a frente, óbvio, senão era só dar a volta. Toda cercada. E aí você tenta arrumar algum jeito para não ter que mexer na muralha, mas você quer avançar. Você quer a terra prometida. Você quer a sua promessa sendo cumprida, mas não permite que a muralha seja destruída. E eu quero dizer a você nessa noite: você tem promessas de Deus na sua vida? Você acredita naquilo que Deus prometeu para você? Então eu tenho que te dar uma notícia: a muralha tem que cair. A muralha tem que cair. Não adianta só dar a promessa. Não adianta só dar a estratégia. Você precisa obedecer. Você precisa pedir ajuda. Você precisa persistir. E sabe outra coisa que você precisa fazer? Gritar. Quem grita tem vida. Grita. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha promessa. O meu orgulho não vai impedir. O meu medo não vai impedir. Minhas condições financeiras não vão impedir. A minha falta de apoio familiar não vai me impedir, porque eu posso me unir a outros que vão me deixar e vão me levar mais adiante. Nada vai me impedir se Deus me prometeu. Nada vai me impedir se eu tomar um posicionamento. Então, se você quer ir mais longe, se você quer pegar os despojos que estão atrás dessa muralha, em nome de Jesus, faça com que ela caia, porque senão eu e você vamos ficar a vida toda só desejando ou só imaginando o que é que poderia ser ou ter atrás daquela muralha. Eu quero que você fique em pé. Você conhece a sua vida? Você sabe os seus passos e a sua jornada. Você se conhece, por mais que você não admita, que você às vezes é orgulhoso, dificuldade de ter perdão, desorganizado, seja lá qual for a sua dificuldade. Você sabe. Você sabe o que é que você está passando, se são coisas internas ou se são coisas internas. Mas talvez você sabe aquilo que te impede. E o que é que você faz com isso? Então, nessa noite, eu queria que você pudesse ser sincero, primeiramente com você mesmo, porque Deus já sabe. Mas depois, por um ato de fé, por reconhecer quais são os seus impedimentos e as suas dificuldades, você vai apresentar a Deus e falar: Senhor, eu reconheço que eu só não consigo ir mais adiante. Eu não consigo viver tal coisa, eu não consigo romper, eu não consigo. Eu admito que é por causa disso. A minha preguiça, a minha falta de empenho, o meu comodismo, o meu vitimismo, a minha vergonha, a minha história. Ai, coitada da minha história. O que é que te impede de prosseguir? Deus quer que a sua muralha caia nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que possa falar aí com o Senhor: Senhor, me ajuda. A minha muralha é essa. Precisamos aprender a denominar aquilo que nos impede, assim como o pecado. Precisamos reconhecer, dar nome às coisas, porque é mais fácil a gente vencer quando a gente denomina as coisas. Qual é a sua dificuldade? Qual é a barreira que, na verdade, ao invés de cair, está crescendo cada vez mais? Você já recebeu tudo quanto é palavra. Você já recebeu tudo quanto é profecia. Você já recebeu tudo quanto é orientação. Mas você não faz e não vive, porque você
permanece com algumas muralhas ou com uma muralha intacta na sua vida. Se você não fizer isso, você vai morrer e não vai saber o que é que tinha atrás da muralha para você. Eu quero chamar o Bruno. Bruno, você pode vir aqui para orar. Eu quero que você fale com o Senhor. Nós gostamos muito quando as pessoas oram por nós, mas sabe qual a melhor oração que nós temos? A nossa. Porque a nossa vem com o sentimento, vem com a propriedade daquilo que nós sentimos e daquilo que é real no nosso coração. E eu quero que você ore e fale ao Senhor: Senhor, eu quero que essa muralha caia, e eu quero alcançar a promessa, eu quero viver o melhor do Senhor na minha vida, e nada vai me impedir, em nome de Jesus. Então comece a orar. Nós ouvimos essa mensagem da pastora, onde existem muralhas que a gente precisa derrubar. Então que você possa colocar isso diante de Deus agora nesse momento. Comece a orar, vai falando com Deus. Vai falando com aquele que é o único que pode te dar vitória. Vai falando com o único que pode derrubar as muralhas. Vai falando com o único que pode te capacitar a vencer esses obstáculos, esses problemas, essas dores, as dificuldades. Vai falando com Ele. Senhor, nós te amamos, Pai. Nós te amamos porque a cada vez que nós estamos aqui na igreja, Pai, e ouvimos a Tua palavra, o Senhor sempre tem algo dos céus para nós, Pai, para que possa nos capacitar, para que possa nos abrir a mente, abrir o nosso coração e entendermos, Pai, o quão grande é os planos que o Senhor tem para nós, Pai. Mas existem muralhas, existem dificuldades, existem barreiras, Pai, que nos atrapalham de chegar lá, nos atrapalham de ver o outro lado, nos atrapalham, Pai, de chegar até o destino final, Pai. Assim como tinha para os hebreus o Mar Vermelho, que tinha essa dificuldade deles passarem para o outro lado, mas o Senhor abriu o mar para que eles pudessem passar, e eles passaram com os pés secos, Pai. Quando eles chegaram ali no deserto, eles viveram e eles passaram todo aquele momento com dificuldades, mas o Senhor foi provendo o alimento, o Senhor foi provendo a água, o Senhor foi provendo as roupas, o Senhor foi provendo para que aquele povo pudesse se sustentar ali, mesmo em meio às dificuldades que o deserto nos impõe. Mas o Senhor estava ali com eles, o Senhor estava ali na nuvem, o Senhor estava ali na coluna de fogo, o Senhor estava em todos os momentos, Pai. E isso também nós cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos das nossas vidas, Pai, mesmo nos problemas, os maiores problemas que a gente possa imaginar, o Senhor está ali conosco, Pai. O Senhor é aquele que acalma a tempestade, o Senhor é aquele que ouve as nossas orações, o Senhor é aquele que ouve o nosso choro, o Senhor é aquele que recebe tudo aquilo que nós depositamos aos seus pés, Pai. E nessa noite nós queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar, o Senhor já nos deu as armas, mas que o Senhor possa agora nos capacitar cada vez mais a destruir e a derrubar essas muralhas que estão nas nossas vidas, Pai. E que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Que nós possamos viver algo novo, que nós possamos viver aquilo que ainda nós não conseguimos nem ver, Pai. Mas o Senhor já preparou para nós, o Senhor já deixou tudo pronto. Basta com que a gente possa gritar, basta com que a gente possa obedecer, basta com que a gente possa pedir ajuda, basta com que a gente possa seguir a Tua palavra, basta com que a gente possa ouvir a Tua voz, se atentar às Suas ordens, Pai. E ali, quando nós estivermos atentos à Tua voz, o Senhor dará o comando e nós faremos aquilo que nós temos que fazer e as muralhas cairão.
as muralhas cairão, as muralhas não vão ficar de pé, porque o Senhor é o Deus que destrói muralhas, o Senhor é o Deus dos impossíveis, o Senhor é o Deus que faz acontecer, o Senhor venceu a morte. E se o Senhor venceu a morte, o Senhor pode qualquer outra coisa, e em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Em Ti nós temos força, em Ti nós somos capacitados, em Ti nós somos vitoriosos, Pai. Em Ti nós temos tudo isso, Pai. Mas nós precisamos estar no Senhor, Pai. Nós precisamos nos mover no Senhor, nós precisamos habitar no Senhor, nós precisamos que o Senhor habite em nós, que o Teu Espírito Santo nos impulsione, que o Teu Espírito Santo nos coloque para frente, que o Teu Espírito Santo possa nos dar força, vigor, coragem, Pai, resistência, persistência para não desistir, Pai. É nisso que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e cremos que o Senhor irá fazer isso e muito mais, Pai. O Senhor irá fazer isso e muito mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então feche seus olhos de novo. Vamos orar para que a gente possa encerrar o nosso culto. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco. Nós ouvimos a Tua palavra e nós saímos daqui cheios e abastecidos, Pai. Agora, Pai, nos leva para casa, Pai, nos dê uma noite de descanso e um final de semana abençoado na Tua presença, Pai. E que essa palavra, que nós não venhamos esquecer no momento que nós saímos daqui, Pai, mas que isso possa ficar no nosso coração, Pai, e que isso possa ir alimentando a nossa alma todos os dias, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias da nossa vida, Pai, que isso não venha sair da nossa mente, para que a gente possa derrubar muralhas, vencer gigantes e avançar cada vez mais, Pai. Nos leva para casa, Pai, nos dê uma noite de descanso, Pai, e um final de semana abençoado na Tua presença, Pai. É isso que eu peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Domingo tem escola dominical, domingo à noite tem o Giovanni Si aqui com a peça Dorcas. Como é? Geração de Dorcas. Então vem às 6 horas. E sábado tem a confraternização das mulheres aí, que é um churrasco em algum lugar aí. Amém? Então, vocês já sabem aí, então.